Meu nome é Juan Coutinho, estou aqui para te fazer entender melhor o mundo dos investimentos. Vamos para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar sobre as principais formas de investimento dentro da renda fixa e dentro da renda variável. Dentro da renda fixa, nós temos o Tesouro Direto, o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio, fundos de renda fixa, CDBs e debêntures. Dentro da renda variável, nós temos as ações livres, fundos imobiliários, BDRs, fundos de investimentos e ETFs. A diferença da renda fixa para a renda variável é que nós sabemos o retorno que vai ser aplicado no final. Então, dependendo de onde você aplica seu dinheiro, se você aplicar no CDB de 110% do CDI, você sabe que seu dinheiro vai render 110% da inflação daquele ano. Então, além de cobrir a inflação, você ainda vai ter um ganho real em cima desse investimento. Na renda variável, é impossível determinar de forma exata qual será a rentabilidade no final do período. Vamos dar um exemplo, um investimento em Bitcoin, uma criptomoeda. Você pode ter um aumento de 100% em um mês, um ano, 6 meses, independente do prazo, como pode ter uma queda de 80% dentro desse prazo ou até menor. Então você não tem o conhecimento exato de qual será o retorno no final ou do tempo pré-estabelecido que você quer deixar o seu dinheiro lá. Então o seu desempenho está atrelado diretamente à oferta e à demanda e o preço oscila bastante dentro da renda variável. Eu montei um gráfico para vocês aqui entenderem melhor sobre essa questão da renda variável, o risco-retorno. Percebam nesse gráfico que quanto mais a linha sobe nessa diagonal, maior o seu risco e maior o seu retorno também. Então, quanto mais retorno você quer, mais o seu risco aumenta relacionado ao seu capital. Aí nós percebemos a importância da diversificação da sua carteira. Então, a forma que você compõe a sua carteira, você pode ter um retorno bem interessante, diminuindo os riscos. Então, o percentual das ações que você tem, percentual de fundos imobiliários, de CDBs, de BDRs, ETFs e de criptoativos. Você mesclando a sua carteira, equilibrando ela de uma forma que seja rentável, diminuindo o seu risco, pode ser algo interessante quando você vai começar a montar a sua carteira. Então, vamos falar de riscos sistêmicos e não sistêmicos. Os riscos sistêmicos são grandes crises econômicas. Pense no risco sistêmico como algo global, algo que atinge todo o planeta, a grande parte das economias. Temos aí a pandemia, que influenciou a economia de todos os países praticamente do globo. Período de grande recessão e, como eu falei, afetam toda a economia de uma forma global. Os riscos não sistêmicos, você pensa em algo local, que afetam as empresas, investimentos específicos e não afetam todo o sistema. Um exemplo, mudança na legislação, alterações na tributação, entrada em novos concorrentes. Então, os riscos não sistêmicos podem afetar somente o Brasil, mas não afetar os Estados Unidos e nem afetar os países da Europa, um exemplo. Aqui eu montei um gráfico para que vocês possam entender como você aplica os riscos sistêmicos e não sistêmicos na sua carteira, na composição da sua carteira. Então, quanto maior o número de ativos, menor o risco da sua carteira. Percebam que quanto mais eu vou aumentando o número de ativos na minha carteira, de forma diversificada e não pulverizada. O que é pulverizar? Você colocar 30, 40, 50 tipos de ativos na sua carteira sem que você saiba o que está colocando lá, somente para você aumentar a quantidade de ativos. Então é diferente de você colocar 12, 13 tipos de fundos imobiliários que atuam em áreas diferentes, logística, fundos de papel, lajes corporativas, shopping. Então você
diversificar sua carteira diferente de pulverizar. Então, você aumentando o número de ativos da sua carteira, você está diminuindo o risco atrelado a ela. Então, falando sobre os principais tipos de investimento, vamos observar agora de renda fixa. Título de tesouro direto, você faz empréstimo diretamente ao governo federal, o risco é baixo. Prazo, você tem opções de curto, médio ou longo prazo e não possui o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Certificado de Depósitos Bancários, CDB. Empréstimos aos bancos, você faz empréstimo diretamente aos bancos. Risco baixo, curto, médio ou longo prazo. E sim, o CDB ele possui Fundo Garantidor de Crédito. Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Financiamento do mercado financeiro, imobiliário ou agropecuário. O risco baixo, prazo curto, médio ou longo prazo. Possui o FGC? Também. LC, LCI e LCA possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. CRI-CRA. Títulos lastreados em recebíveis de agronegócios, imobiliários ou agropecuários. Médio a alto, o risco. Curto, médio a longo prazo, você tem essas opções e não possui o Fundo Garantidor de Crédito. Debêntures. Título privado que representa o empréstimo a uma empresa. Médio a alto é o risco de debêntures. Curto, médio ou longo prazo. E não possui o Fundo Garantidor de Crédito. Fundos de renda fixa, fração do patrimônio de um fundo que investe em ativos de renda fixa, risco baixo ou médio, tem as opções de curto, médio ou longo prazo e não possui o FGC. Principais vantagens de renda fixa é um baixo risco para a sua carteira, a segurança, uma boa parte dos ativos de renda fixa tem o Fundo Garantidor de Crédito, além da baixa volatilidade também. Uma previsibilidade, você sabe o valor que você vai receber ao final, então 110% do CDI. Você sabe que vai ter a inflação mais um ganho real em cima desse valor que você está investindo. E isenção de imposto de renda em alguns casos. Principais desvantagens da renda fixa. Baixa rentabilidade, você não tem a valorização da renda variável, muitas vezes de forma até exponencial de ganhos, e o investimento mínimo, em alguns casos, é bem alto. Os principais ativos de investimento de renda variável. Nós temos ações livres, que é uma fração do capital de uma empresa, o risco alto, prazo curto, médio ou longo prazo. Possui FGC? Não. Ações livres não possuem FGC. Fundos imobiliários. Fração do patrimônio de um fundo de imóvel ou de recebíveis imobiliários. Risco alto. Prazo curto, médio ou longo prazo. Possui FGC? Também não. BDRs. O que são BDRs? São recibos de empresas negociadas no exterior. Por meio dos BDRs, é possível investir em empresas estrangeiras. ETFs, fração do patrimônio de fundos que seguem um índice de mercado como referência. Risco alto, prazo curto, médio ou longo prazo, não possui o FGC. Um exemplo de ETF seria, imagine um ETF criptomoedas e dentro dele teria Bitcoin, Ethereum e Polygon. Então, você compraria uma cota desse ETF e esse ETF teria esses 3 ativos lá dentro, fazendo a média deles. Então, você iria se expor bem menos à volatilidade de um ativo só. Você teria a média de 3 ativos. Fundo de ações. Fração do patrimônio de um fundo de ações que segue ou não um índice. Risco alto. Curto, médio ou longo prazo e não possui o FGC. Fundo multimercados, fração do patrimônio de um fundo que investe em renda fixa e variável. Então, um exemplo de fundos multimercados. Imagine um fundo
fundo que tenha ativo de criptomoeda, outro fundo que tenha ativos de CRI, outro fundo com ativos de LCI. Então, os fundos de multimercados seria um fundo só de investimento que teria outros fundos de investimento dentro dele. Câmbio e ouro, moedas de outros países ou metal precioso, o risco alto, prazo curto, médio ou longo prazo, possui FGC? Também não. Criptomoedas, moeda digital que utiliza tecnologia blockchain e criptografia, o risco alto, curto, médio ou longo prazo e também não possui o fundo garantidor de crédito. Quais as principais vantagens da renda variável? Uma possibilidade de maior rentabilidade. Podem comprar ações, podem comprar criptoativos, fundos imobiliários, com custo inicial bem baixo. Corretagem zero em grande parte das corretoras e variedade de ativos. Principais desvantagens da renda variável: alta volatilidade, as taxas cobradas por alguns fundos e falta de cobertura do fundo garantidor de crédito. Qual o melhor tipo de investimento? Eu acredito que não existe uma resposta certa para essa pergunta. Tudo vai depender do objetivo de cada pessoa. Quais são os seus objetivos? Qual o valor que você quer chegar? Em qual prazo? E qual o seu perfil de investidor? Tem pessoas que não conseguem alocar um valor em renda variável e ver o seu patrimônio oscilando muitas vezes em 50%, 80%, sobe 100%, depois cai mais 50%, 45%, depois sobe 350%, depois cai. Então, essa oscilação, muitas pessoas não se adaptam a isso, não gostam desse tipo de oscilação. Então, observar o seu perfil de investidor é muito importante antes de você começar a investir. O prazo de aplicação, como eu falei, qual o tempo que você quer deixar o seu valor alocado e qual o retorno que você quer dentro desse tempo. O risco do investimento. Então, você muitas vezes está colocando lá um valor que você demorou a vida toda para você conseguir. Vale a pena colocar esse valor todo no investimento de alto risco? Não valeria a pena diversificar? A rentabilidade que você quer atingir e qual o prazo que você quer atingir essa rentabilidade? Se o valor que você está colocando é um valor de capital de emergência, precisa de uma liquidez diária. O que é liquidez diária? A qualquer momento que você quiser sacar, você pode sacar esse valor. Tem tipo de investimento que você tem um valor pré-determinado para resgate. Você pode até sacar antes, porém você não vai conseguir a rentabilidade prometida. Importante também observar os custos e taxas. Dependendo da corretora, você pode pagar a corretagem, pode pagar algumas taxas que você não vai estar esperando. E prestar atenção também nos impostos. Tem tipos de investimento que você vai estar isento de imposto de renda, tem outros que você vai pagar um menor imposto de renda, outros que você vai pagar um imposto de renda mais alto, temos também o IOF. Então, todos esses detalhes, todas essas informações são muito importantes para você que vai começar a investir. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais do mundo dos investimentos. Um abraço, até a próxima.